Vamos para a palavra? O tema que eu quero trazer hoje, Andando como um Só Homem, ela foi baseada em um livro que eu li, eu gostei muito, recomendo, não estou ganhando nada com isso, por favor. É um livro do pastor Douglas Gonçalves, muitos conhecem, é o filho do pastor Josué Gonçalves, chama Sou Nós. Ele tem uma pegada justamente para falar a igreja, e não só a igreja, mas também a família. Eu acredito que famílias fortes constituem uma igreja forte. Famílias fortes constituem uma igreja forte, pela presença do Espírito. Porque a igreja é constituída de quê? De famílias, núcleos de famílias. E nós, como famílias fortes, fortalecidas no Senhor, no nosso particular, formamos uma igreja forte. Igrejas fortes formará uma nação forte. Eu acredito assim. E o livro fala justamente sobre Sou Nós, né? Mostrando justamente, lutando contra o egocentrismo, aonde é um fruto do pecado, que é onde nós olhamos mais para nós mesmos. Aonde o egocentrismo ele acaba imperando na sociedade e, infelizmente, às vezes, até mesmo dentro da igreja. E é algo que a gente sempre lutar contra e viver no Espírito para combater esse mal do egocentrismo, de olhar somente para nós mesmos e não olhar para o outro, e viver uma unidade que gera comunhão perfeita. Então, essa mensagem ela tem como base desse livro, eu recomendo muito, se você gosta da leitura dele, é um livro muito fácil de ler, a letra é grande, muito gostoso, muito simples de compreender, e o tema também é muito simples, mas muito poderoso. Um dos salmos que a gente mais cita quando fala de unidade, qual é mesmo? Você lembra qual é o salmo que a gente fala de unidade? Sabe o endereço dele? É o Salmo 133. Vamos ler ele, consegue projetar aqui? Vamos ler ele lá? Quando eu olho para esses salmos, ele é tão pequenininho, é claro que não é o texto principal que nós vamos ler, mas deixa eu introduzir com esses salmos, porque ele é tão maravilhoso, ele é tão pequenininho, mas ao mesmo tempo tão maravilhoso. E se eu fosse juntar os versículos, eu juntaria o primeiro versículo com a parte B do último. Você vai ver que encaixa perfeitamente. Vamos ler o texto? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Continua. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Sim, ali o Senhor concede a sua bênção, vida para sempre. Veja, se você linkar o primeiro versículo com a parte B do último, olha que legal. Como é bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí ele diz, sim, ali o Senhor concede a sua bênção e vida para sempre. Quem quer ser abençoado por Deus? Amém. Quem quer que Deus derrame sobre a sua vida e sobre a sua casa a vida dele para sempre? Aí o segredo é que vivamos em união, em unidade, juntos. Pode sim acontecer dentro de nossas casas, estarmos vivendo dentro de uma casa ali de 4 paredes e dentro não ser um lar unido. E o que Deus espera é que a família, vamos começar com a família antes de chegar à igreja, que a família viva em unidade. Unidade a partir de Cristo. Cristo é o centro de tudo, em minha vida e na vida da minha esposa e filhos. Jesus disse, a palavra já menciona, que Cristo é o cabeça do homem. Agora, claro, não é uma palavra para casais, mas Cristo é o cabeça do homem. O homem ali, não com autoritarismo, é o cabeça da mulher, e abaixo ali, não questão de inferioridade, os filhos, há uma hierarquia, mas não quer dizer que o homem seja superior à mulher, não entenda isso, ok? Mas, sim, existe uma ordem que Deus criou para que haja uma harmonia. Aonde acaba criando, vamos dizer assim, a desunidade, não sei se essa palavra existe, mas é justamente quando um quer viver o papel do outro. É quando eu, como cristão, agora olhando para a igreja novamente, é quando eu que tenho um chamado e uma missão, eu quero fazer outro papel que Deus não me chamou para fazer. É quando eu ouço a mensagem, é quando eu ouço a direção de Deus em minha vida e eu acabo não cumprindo. Isso afeta todo o corpo. E o texto que eu quero trazer como base, se você quiser, a gente vai projetar, mas você pode abrir também na sua Bíblia, se você quiser.
vai ser em Efésios 2. Efésios 2, lá do versículo 13 em diante. Veja, irmãos, Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou, colocou Adão e Eva ali para cuidar do jardim. E por causa do pecado, claro, você já conhece toda a história. O mal entrou, a morte entrou e atingiu a nós também. Adão pecou e Cristo é, segundo a palavra, o nosso segundo Adão, o homem perfeito, que veio restituir a minha vida e a sua família para Gênesis 1 e Gênesis 2. Gênesis 3 é onde começa ali o pecado, mas Gênesis 1 e Gênesis 2 é a parte principal, a parte perfeita, o projeto inicial de Deus de criação, onde o homem e a mulher, o ser humano, teria total liberdade diante de Deus. É mencionado que Adão e Eva, durante as tardes, caminhavam junto com Deus no jardim. Imagine, irmãos, os diálogos que deveriam acontecer ali com Deus e aquele casal. Imagine como é que era a conversa. Eu falei, que maravilhoso devia ser, Deus descendo. Vamos bater um papo, seu Osias. Vamos bater um papo, Neto. Vamos conversar. Vamos ver como é que foi o seu dia. Quais são os seus projetos? Eu tenho muitos para você. Que maravilhoso. E você pode pensar, puxa, mas eu não tenho esse privilégio. Tem sim, porque a Bíblia diz que agora o Espírito Santo habita em nós. Amém, irmãos? O véu se rasgou, eu tenho livre acesso diante de Deus. Eu agora, em Cristo, sou nova criatura. Você pode dizer isso? Em Jesus, eu sou nova criatura. Eu sou um novo homem, uma nova mulher. Eu fui regenerado, justificado, perdoado por Deus. Não é por mim ou pelos meus méritos, mas é por Cristo Jesus. Amém, irmãos? E qual é o grande propósito disso? Deus disse que lá, para o seu antigo povo, Ele disse, olha, Israel, eu gostaria, meu projeto era que toda a nação fosse uma nação de sacerdotes, reis e sacerdotes. Mas por causa do pecado, por causa justamente daquela história que você encontra lá naquele período do deserto, aonde Moisés, sendo um canal de Deus para trazer a direção de Deus para aquele povo, o que começa a acontecer ali? Murmurações e discordâncias. Aonde a unidade não impera, a vida de Deus também não há. Não é a ponto que nessa história de Moisés, depois daquele fato triste do bezerro de ouro, chega ao ponto de que Deus olha e chega para Moisés e fala, Moisés, vamos começar de novo? Vamos exterminar todo mundo e começar do zero com você. Eu imagino que se Moisés falou, ok, Deus, desce o raio, acontecia. Mas Moisés, ele questiona, engraçado, né? Como é que Moisés está dialogando com Deus, olha a liberdade. Não, Deus, o que as nações irão falar? O Senhor tirou com mão forte o seu povo e agora vai matá-lo no deserto? Não, perdoe-nos. Por favor, nos perdoe. E aí Deus ouviu ali a palavra de Moisés como um grande pastor. Mas é claro, por causa da falta de unidade ou a falta de sintonia com o Criador, eles pereceram por 40 anos do deserto. Somente a segunda geração entrou na terra prometida para eles. E isso é tão importante, irmãos, porque esse versículo ele é tão real que foi projetado do Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É tão bom, irmãos, quando a gente convive. Você pode pensar, mas é difícil porque cada um pensa diferente, cada um tem um estilo diferente. Um gosta de cor azul, outro gosta de cor vermelha. Como é que pode haver unidade nisso? Claro que pode. Uma vez, até citei na escola bíblica dominical, em uma igreja, lá no Rio aconteceu isso também, acho que aconteceu na Memorial também. Lá no Rio, na Juari, decidiram pintar a igreja e na assembleia jogaram. Vamos escolher na assembleia qual vai ser a cor da igreja. Pensa em uma confusão. Um queria marrom, outro queria branco, outro queria cinza. Foi uma confusão, né, gigantesca para poder decidir a cor. E mesmo assim, isso não significa que não há uma igreja unida só porque pensa diferente. Porque não é o meu pensar diferente em relação a alguns assuntos que vai fazer com que a igreja não seja unida. O importante, irmãos, é a gente ser unido em Cristo e na grande missão dele para nós. Na grande missão dele para nós. Andando como um só homem, né? Veja, a igreja é colocada como um corpo e também é colocada como a noiva de Cristo.
Mas nós vamos se basear na questão do corpo. Então, isso é importante para nós. Vamos ler o texto? Vamos começar com Efésios 2, de 13 a 16. De 13 a 16, um corpo para o Filho, que diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Veja, aqui ele está falando que em Jesus nós agora somos um novo homem. Quando eu digo novo homem, uma nova pessoa, regenerada em Jesus. Isso quer dizer, aquilo que eu não conseguia fazer, viver em unidade, eu agora, regenerado em Jesus, eu agora consigo. E a base disso, como centro, é Cristo, mas a força motriz, aquilo que me leva a agir em unidade é o amor. O amor. Por exemplo, vamos imaginar, agora voltando para a família, vamos imaginar que de repente na sua casa, não sei se isso já aconteceu, na sua casa um dos membros, seja esposo, esposo, deseja começar uma reeducação alimentar. Imagine se um começa uma dieta e o outro não. Você acha que vai dar certo? Você acha que se um quer se alimentar ali de coisas saudáveis e o outro quer encher a barriga de gordura e lanche, não vai dar certo, irmão? Alguma coisa vai acabar dando falhas ali. Se um entra, é importante que o outro também entre, para que haja harmonia e vida saudável ali. Porque imagine, eu estava conversando com a Ju, né, e ela falava assim, puxa, é tão difícil, porque às vezes eu quero evitar, a Ju que eu falo, a Ju que trabalha comigo na JMed. Aí ela chega do trabalho, ela fala assim, puxa, às vezes é difícil, porque eu chego em casa, tenho que fazer aquela janta para o meu marido, e eu olho aquela comida, ai meu Deus, quando eu vejo, já comi um pratão. E eu sei que é difícil às vezes, mas irmãos, é possível em Jesus, a começar pela nossa casa. Porque eu quero que a minha casa e a nossa igreja seja um lugar de vida e de bênção, amém, irmãos? Eu quero, e se você quer, você tem que fazer o esforço, junto com seus parceiros, junto com a sua casa, para que haja vida e unidade lá. E é possível. O texto continua dizendo, o objetivo dele era criar em si mesmo, olha só, o objetivo de Deus, era criar em si mesmo, dos dois, Jesus e eu e você, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Veja, um homem regenerado e um só corpo. Filho, Jesus como filho, ele deseja o corpo. Nós, a igreja de Jesus, é o corpo de Cristo na terra. Jesus é o cabeça e nós somos o seu corpo. Se eu penso, já até disse isso, mas parece realmente loucura você pensar ou visualizar algo assim quando você vê aquele filme do Frankenstein, sabe? Aquela pessoa, aquele ser, aquele monstro que foi criado, remontado, e quando ele anda, você não vê o Frankenstein andando bonito, você vê um Frankenstein andando bonito, galã, você vê, é feio, é cheio de cicatriz, ele anda esquisito, e eu penso que uma família que não vive na unidade, é como um Frankenstein para a sociedade. Qual é a grande forma de testemunhar o Evangelho? É através de nossas famílias. As nossas famílias é um grande testemunho, um espelho da glória do Senhor. E se a nossa casa, primeiramente, antes, lembre-se, quando eu falo de casa e igreja, estou fazendo simultaneamente esses dois paralelos. Porque a nossa casa, se não estiver unida no Senhor e viver a família em unidade, as pessoas que irão olhar para nós irão ver não a beleza de Cristo, mas um Frankenstein, algo feio de se ver, algo destonado, algo que não anda em sintonia. E é por isso que a gente tem que clamar a Deus, Senhor, como está a sua casa, eu digo para você agora. Eu olho como está a minha. Como está a minha casa? Como está o meu lar? Será que de fato o meu lar está em sintonia com os céus? Será que a minha casa está andando em sintonia com o Senhor? Será que os meus filhos estão andando em sintonia com o Senhor? E junto, em submissão à autoridade do lar, que é eu e minha esposa como pai e mãe? E é isso que eu tenho que prezar.
Eu tenho que lutar, nós homens, não só, claro, homens, mas a autoridade não principal. Claro que a mulher tem participação nisso, mas Deus colocou que Cristo é o cabeça do homem. Quer dizer, há uma responsabilidade maior sobre nós, homens. Precisamos prezar pela unidade de nosso lar, prezar pela unidade de nossa casa, para que viva em sintonia com os céus. Não deixar que nada destrua isso, porque uma casa onde não vive a unidade, novamente, não desfrutará da vida de Deus e nem da bênção dele. E eu tenho certeza que não é isso que você quer para a sua casa. Tenho certeza disso, não é verdade? Nem para a nossa casa e nem para a nossa igreja. E tudo é a base do amor. Veja, Jesus inaugurou a comunidade que eu chamo a comunidade da cruz, que são todos aqueles que creem em Jesus e nasceram do Espírito e passaram a viver em unidade, mas respeitando as diferenças que há entre nós. Uma coisa que é importante, irmãos, nós somos diferentes, nós somos singulares. Deus fez você de um jeito. Uns gostam, por exemplo, na hora do louvor, uns gostam talvez de cantar, bater palma, pular. Outros gostam de cantar mais tranquilo, contido. Isso não significa que aquele que canta mais suave é menos espiritual do que o outro. Você concorda comigo com isso? Eu não vejo assim, eu respeito, a gente tem que respeitar as individualidades. Talvez aquele que canta, celebra e que pula, sabe, está ali adorando a Deus com todo o seu ser, mas tem aquele que está adorando a Deus de uma forma mais simples, não está tão esbaforido, tão alto, tão gesticuloso. Estou falando umas palavras diferentes. Né? Mas ao mesmo tempo, ele está em espírito, ele está adorando a Deus, entende? Não é simplesmente o seu jeito de ser, é o seu coração. Então, na igreja, irmãos, a gente fala de inclusão, a questão de incluir, inclusão, é eu respeitar a sua individualidade. Mas, ao mesmo tempo, por quê? Porque a gente está caminhando com um só propósito, que é seguir a Jesus e cumprir a grande missão. A igreja tem que ser o principal lugar aonde eu olho para você e aceito você. Não aceitar os pecados, não confunda isso. Não é aceitar pecados, mas aceitar como você é, na sua individualidade, no seu jeitinho de ser. Tem pessoas que são falantes, tem pessoas que são extremamente extrovertidas, são comunicativas. Tem outros que são introvertidos. Eu sou assim, é mais tímido. Na roda de conversa, eu às vezes fico muito quieto, tentando encontrar assuntos para entrar, mas é porque é o meu jeito, sabe? E eu tento, claro, melhorar cada vez mais. Mas é o meu jeito de ser. E eu devo respeitar aquele que talvez fale demais e aquele que fala menos. Você também deve fazer assim. Isso pode acontecer na sua casa, na sua família. Por quê? Porque dentro da igreja, o que tem que reinar é o quê? O amor. O amor é a principal ingrediente da unidade e da comunhão perfeita. Continuando aqui, eu quero ler mais um texto. Efésios 4, agora, de 14 a 16, complementa isso. De como o filho, ele precisa, e ele quer um corpo unido. O propósito, lá em Efésios 4, de 14 a 16, diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. E quem é o cabeça? Cristo. Dele todo o corpo, agora é nós, igreja, dele todo o corpo, ajustado e o quê? Unido. Olha só que maravilhoso esse texto. Unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha só que maravilhoso. E nesse texto eu vejo que um corpo, você que foi regenerado, é impossível algum membro do seu corpo não estar ativo. E é por isso que, se você é regenerado em Jesus e participa dessa família de Deus, que é o corpo de Jesus chamado igreja, você precisa olhar qual é a minha função neste corpo. E você precisa atuar. No livro, até mesmo o pastor Douglas Gonçalves, ele mesmo disse que lá na igreja, o que ele tem sempre muito batalhado, que é uma igreja mais de jovens, é de não permitir que nenhum crente seja crente de banco.
E tentar sempre estimular pelo discipulado, pelo amor, pelo direcionamento, de não ficar parado, de sempre fazer algo. Aí você pode pensar, puxa, mas eu não tenho estudos, talvez eu não tenha intelecto, talvez alguém, não estou dizendo que alguém aqui pense assim, mas talvez possa passar pela sua mente. Eu talvez não tenha inteligência, eu talvez não conheça tanto a Bíblia como o pastor conhece, e quem disse que eu conheço tanto assim? Eu estou crescendo junto com os irmãos. Talvez você pode olhar para você e achar que não tem nenhum valor, mas Deus olha para você e diz, você tem até uma música, você tem muito valor, amém, irmãos? Você é do jeitinho que Deus quis que você fosse, desse jeito de ser, desse jeitinho, e você é singular, lindo, perfeito para o Senhor. Que você precise olhar para si mesmo dessa forma também. Por exemplo, eu olho o Danilo que está aqui comigo, posso citar você, Danilo? Danilo chegou recentemente em nossa família. E eu falo, Danilo, eu amo você, cara, do jeitinho que você é. E ele chegou aqui, e ele eu vou citar ele porque ele é mais recente, e é claro, todos os irmãos têm, queira ou não, sempre tem uma participação nesse momento da igreja. E eu louvo a Deus por cada um de vocês. Eu olho o Danilo chegando, ele veio, limpava, arrumava ali a calçada, ajeitava as plantas, e eu pensava, mas quem está fazendo essas coisas? Era o Danilo. Aí eu descobri, puxa, que legal. Eu falo, Danilo, você se encontrou no corpo. Aí eu olho a irmã Marina, que antes, quando estava em São Paulo, com todas as suas limitações, todas as suas dificuldades que estava passando naqueles momentos, né, irmã? E ela estava naquela situação, mas ela nunca esquecia de mandar um feliz aniversário para cada um no grupo. Eu falo, puxa, ela estava nas situações mais difíceis na sua casa, lá com a sua família, mas ela participava dizendo, hoje é aniversário do fulano. Ela parava de pensar no problema e lembrava para festejar o aniversário de alguém. Isso é ser família, isso é ser corpo de Cristo unido, mesmo diante de uma situação que ela estava vivenciando. Eu olho, posso citar o irmão Neto também? Eu posso citar todo mundo aqui, mas eu vou citar alguns para te ganhar tempo. Eu olho o Neto, que chegou, e hoje deu certo lá. Então, irmã Ilma, tem alguém lá na sua casa hoje, então, né? Eu estou vendo os dois aqui, e falei, então tem alguém lá, para cuidar do Dodô. Aí o Deus falou, não, vamos vocês duas, porque o Neto não podia, e eu fico com ele. Ah, que legal. Eu estou citando isso porque todo mundo sabe do Dodô, do Douglas, que é o filho da irmã Ilma. E ele precisa de cuidados. Aí a irmã Ilma, que é muito querida nossa, por questão de cuidados do filho, ela estava não sendo tão frequente nos cultos, não é verdade, irmã? Aí, sem falar nada, o irmão Neto falou assim, irmã, ela fala que é o meu anjo, se você quiser, se você aceitar, eu me coloco aí para a sua casa, eu tomo conta do Dodô para você ir para o culto. Isso é família ou não é? Isso é viver o amor ou não é? Ele abriu mão de vir para o culto para ficar na casa da irmã Ilma, cuidando do Dodô, para a Ilma vir para adorar a Deus aqui. E eles revezam. E hoje os dois estão aqui, né? Que bom. Deus abençoe, irmão. Tantos outros, eu posso citar tantos aqui. O Juraci, que de forma ali vai lá, queira ou não, irmão, eu sempre falo, ele vai lá, eu não me preocupo mais com a água, ele vai lá com o seu jeitinho, pega ali, está sempre abastecido de água. Irmãos, um pouquinho que nós fazemos, e gera essa unidade de família, trazendo a glória de Deus para a nossa igreja, amém, irmãos? O amor de Deus deve atrair e permanecer as pessoas, e devemos crescer nisso sempre, crescer nessa unidade de amor, e isso tem que ser também nas nossas casas. Eu digo que a nossa igreja é o reflexo de como vivemos em nossas casas. Se vivemos assim em amor e unidade em nossa igreja, isso mostra que estamos caminhando bem também em nossos lares. E devemos crescer, porque vivemos em amor lá e estamos trazendo isso para nossas casas. Veja, crescer, como diz o texto, edificando-se a si mesmo em amor, à medida que cada um faz a sua parte e realiza a sua função. Qual é a sua função neste corpo? Um corpo, irmãos, imagine, não sei se... eu imagino que deve ter situações assim, de alguém ter um corpo e de repente um membro paralisar. Sabe, um médico já falou, eu vi isso em um estudo de um livro de medicina, que o Júlio até indicou, e que fala que se um corpo, se ele está inutilizado, quer dizer, um membro do corpo está inutilizado no seu corpo, seria para o corpo se ele fosse amputado. Porque um membro não atuante, ele se torna, entre aspas, desculpa a palavra, se torna um peso. Porque ele está sugando
o sangue e a vitalidade do corpo sem a sua operação. E é melhor para o corpo a amputação desse membro. Isso quando eu digo um membro morto, no caso. Mas é importante que eu e você, como igreja, sempre pense que você é importante para Deus, você é importante para essa família e que você tem parte nela. Você pode pensar, puxa, mas é uma coisinha mínima que eu faço. É importante para o Senhor. É importante, como um simples copo de água que você oferece. Você crê nisso? Faça tudo com amor e sempre com a motivação certa. A unidade da igreja é formada pelo relacionamento com Jesus e não por uma uniformidade baseada em regras, pois a uniformização é diabólica. Eu peguei essa frase do livro. Veja, nesse livro do pastor, ele coloca assim, que a unidade da igreja é formada pelo relacionamento com Jesus e não por uma uniformização baseada em regras. Pela uniformização, a uniformização é diabólica. Isso quer dizer, a pessoa chega, por exemplo, um exemplo, chega de nós, a gente está evangelizando uma pessoa, um skatista. Ele vem, porque geralmente os skatistas, estou dando só um exemplo para você entender, ele tem todo um linguajar, ele tem um trejeito, ele gosta do esporte, queira ou não, é um esporte. E ele vem para a igreja, e ele se converte. Talvez, algumas pessoas podem dizer, agora que você é skate, agora que você é cristão, abandona o skate, tira esse negócio da orelha, né? Tira essas bermudas grandes, né? Bota um terno, bota um paletó, bota a gravata, e você agora vai ser dessa forma. Querendo uniformizar, querendo agora padronizar. E não é bem assim. Porque no meu jeito de ser, eu não tenho contato direto com os skatistas. Mas se um skatista se converte, quem é que tem a grande probabilidade de levar o evangelho para eles? Sou eu, é você? É ele, irmão. Você está entendendo? É ele que tem a grande probabilidade agora, em Jesus, cheio do Espírito, de voltar para a sua comunidade lá do esporte do skate, e de pregar o evangelho lá. Então, irmãos, a unidade não se baseia em a gente andar tudo do mesma roupa, falando do mesmo jeitinho. Isso aí é diabólico, irmãos. Mas Deus quer que a gente viva em nossas diferenças, mas andando em Jesus e em amor. Amém, queridos? Então, quando chegar pessoas novas, pessoas que vêm, às vezes, toda quebrada do mundo, e que vem toda machucada, às vezes cheio de situações pelo corpo, sabe? Que a gente receba sempre com amor e com muito carinho. E não tente modelar as pessoas, mas sim ensiná-las pela palavra. Pela palavra. É uma mudança de dentro para fora. Nada imposto de fora para dentro pelas regras, ok? Mas Deus também espera uma família. O Pai espera uma família. Vou continuar o texto de Efésios 2, de 17 a 19 agora. Ele continua o texto assim. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, que é Cristo, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai. Irmãos, que poderoso isso. Temos acesso ao Pai através de Jesus por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós somos membros da família de Deus. É por isso que tem essa frase que eu coloco, e também o próprio pastor, ele cita no livro dele, a igreja não é um lugar para frequentar, mas é uma família para pertencer. É uma família, essa frase, ela foi feita, se eu não me engano, pelo pastor Carlitos Paz, foi o autor dessa frase. E ela é muito pertinente, muitos pastores usam, e eu gosto também de usar ela, porque ela faz todo sentido com a palavra. Veja, a igreja não é um lugar para frequentar. Por exemplo, se eu vou numa pizzaria, lá eu frequento uma pizzaria, eu vou comprar pizza, eu como a pizza, apesar que eu estou evitando um pouquinho, porque é muita gordura, muita gordura. Lá estava maravilhoso lá, a festa lá, mas eu tive que evitar um pouco as batatas, aquele negócio lá. E eu falo, quando você vai em um lugar assim, eu frequento esse lugar, mas eu não tenho relacionamentos com o garçom, eu não tenho relacionamento com o dono. Eu vou lá para fazer o quê? Consumir. Eu consumo a pizza, quer dizer, é isso, consumo a pizza, como, pago e vou embora. Só que muitas vezes a igreja pode passar por essa mesma situação. Talvez um membro pode vir para a igreja, vem para o culto, assiste o culto e não cultua, na verdade, só assiste, dá o dízimo, que é se fosse o pagamento do culto, e vai embora. Sem relacionamento, sem participação, sem vida na vida.
Como é que você percebe se você de fato está vivendo família na igreja? É quando você se importa com o seu irmão, é quando você ora por ele, é quando você visita ele, é quando você participa das dores e da alegria dele. Você precisa fazer isso. Se você não estiver fazendo isso, faça. Senão você está sendo somente um frequentador de igreja. E a Bíblia diz que devemos ser membros, família. Por exemplo, a Beth, ela está cuidando de quem? Da mamãe dela. Por quê? A mamãe dela é família. Mas eu devo olhar para você como minha família. E devo fazer as mesmas coisas que eu faria se estivesse acontecendo com a minha mãe, com a minha esposa, entende? Isso é ser igreja, é isso que Deus quer para nós. Então, ser uma igreja para pertencer é viver, de fato, esse amor poderoso entre nós. Não é somente vir no culto e ir embora e só voltar a ver o irmão no outro culto. Isso não é projeto de Deus. Isso não é projeto de ser família. E se você estiver vivenciando isso, por favor, arrependa-se. Mude de postura, porque isso não é projeto de Deus para você. O projeto de Deus é vida na vida. É você orar por alguém durante a semana, por alguns dos nossos irmãos. Visitar, irmão, coloca na sua agenda. Faça uma visita se você puder. Eu sei que a nossa vida é muito corrida. A minha vida realmente hoje é muito corrida. Até falei isso na escola bíblica. Eu sou pastor e tenho um trabalho secular também. Tenho uma família para cuidar. E às vezes é difícil mesmo, é muito corrido. Mas crie tempo, irmão. Você consegue. Crie uma agenda para você visitar pelo menos um durante a semana. Para você orar pelos irmãos, fazer uma lista de oração, fazer uma visita para quem está enfermo. Isso é importante, irmãos, porque é a nossa família, é a família de Deus. Por último, o Espírito Santo é uma morada, a igreja é uma morada, deve ser uma morada para o Espírito Santo. O texto continua dizendo assim, Efésios 2, de 20 a 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Olha que lindo, olha só que poderoso isso. Cresce como para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem o quê? Morada de Deus por seu Espírito. Por seu Espírito. Irmãos, queremos ver, que nem a dama orou aqui na hora do louvor, queremos não só saber que o Senhor está aqui. Você crê que Deus está nesse lugar? Eu creio, e é claro, porque isso é bíblico. Ele disse que Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele está em todos os lugares. Mas o que eu quero orar, e o que a dama orou, e que esse é o nosso desejo, é que a gente não só saiba teologicamente que Ele está aqui por Ele ser onipresente, mas é a Sua presença manifesta entre nós, trazendo conversão, trazendo restauração, consolo, mudança de vida, entende? Arrependimento de pecados. Porque quem está em sintonia e sente a presença do Espírito, a primeira coisa, se você perceber que está em pecado, é o quebrantamento do coração. É o arrependimento sincero e rápido, porque a presença dele está agindo entre nós. Essa deve ser a minha expectativa, a sua expectativa, de que não só ele esteja aqui, ele está aqui neste lugar, mas que haja o agir dele manifesto, tocando em você. E isso depende, sabe do quê? Do seu coração. Jeremias já disse isso. Se me buscardes de todo o quê? Coração, me encontrará. Você tem buscado ele aqui nesse exato momento de coração? Eu imagino que sim. E eu espero que sim. Sintonize seu coração a buscá-lo, porque Deus espera que a sua igreja seja a morada do Espírito Santo. E a morada do Espírito Santo, não só você individualmente, mas a igreja sendo essa morada do Espírito Santo. E o que ele quer fazer? O Espírito Santo, o que ele quer fazer no meio da sua igreja? Derramar sobre nós o quê? Dons espirituais. Dons espirituais. Vou dizer para você, função do Espírito Santo de 3 formas. Qual é a grande função do Espírito Santo na sociedade perdida? Você sabe dizer? Enquanto eu bebo um pouquinho de água. Hã? Maravilhoso. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E isso se revela de várias formas. É através da igreja atuando na sociedade. É através da natureza. Romanos 1 diz que a natureza, ela mostra a grandiosidade do Deus Criador.
Quando eu olho para a natureza, eu tenho que olhar e ver, o ser humano nunca seria capaz de produzir algo tão maravilhoso como a natureza é. E quando eu olho para a natureza, os pássaros, as árvores e tudo o que há, isso deve remeter a sociedade a olhar somente um ser poderoso, inteligente, criador, é capaz de fazer isso. Romanos 1 nos leva a ser humildes e nos quebrantar diante de um ser supremo, que é o nosso Deus. Então, quer dizer, eu e você, juntos, devemos sim ser essa morada como igreja do Espírito. Então, o Espírito Santo, para a sociedade perdida, para o mundo lá fora, é convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que eles possam se arrepender e se achegar a quem? A Cristo. Essa é a atuação do Espírito Santo ao mundo. E qual é a função do Espírito Santo na vida do cristão? Agora, de uma forma bem didática, para você relembrar isso. Qual é a função principal do Espírito Santo na minha vida e na sua vida? Maravilhoso! Nos tornar na semelhança de Jesus. E você olha isso aonde? Lá no fruto do Espírito. Você lembra do fruto, de alguns dos frutos do Espírito? Você pode me ajudar a citar? Alegria, benignidade, bondade, paz, autocontrole, domínio próprio, no caso, né? Amor, mansidão. Agora, tenta imaginar um ser humano cheio desses atributos. Você vai olhar e vai aparecer com quem? Com Jesus. Você olha um ser humano cheio desses atributos, desses 9 pontinhos desse grande fruto, você vai olhar, nossa, é Jesus. E é justamente isso que o Espírito Santo quer produzir em mim, quer produzir em você. Para que eu e você venhamos a parecer com Jesus. Ok, gente. Diga. Caixinha de uva. Caixinha de uva, isso mesmo, obrigado. Ai, tomei banho agora. Mas veja, o Espírito Santo quer que a gente se pareça com Jesus. Ok, já entendi então o ministério de Jesus no mundo, o ministério de Jesus na vida do cristão. E qual é o ministério de Jesus então do Espírito Santo na vida da igreja? Derramar o quê? Dons espirituais. Dons espirituais. Eu não sei se você tem resistência com relação a dons. Ah, por favor, não tenha. Sabe por quê? Veja uma advertência de Paulo a Tessalonicenses 5,19. Uma advertência que ele diz assim: não apaguem o Espírito, ou o Espírito Santo. Em outras versões vai estar assim: não extingueis o agir do Espírito Santo. O que ele quer dizer com isso? Ele não está falando a um crente, ele está falando a uma igreja. Paulo está falando à igreja de Tessalônica: não apagueis o Espírito. E como isso pode acontecer? É quando eu não quero receber essas ferramentas do Espírito. É quando eu, na minha incredulidade teológica, rejeito as manifestações dos dons espirituais. E é justamente isso que Deus quer derramar sobre nós, dons espirituais. Deus quer derramar sobre você dons de língua, irmãos. Ai, pastor, mas então vai ser uma igreja pentecostalizada? É isso mesmo. Uma igreja pentecostal cheia do Espírito Santo. Amém, irmão? Você crê nisso? Deus quer derramar dons de revelação para você. Para quê? Para que eu e você, um edifique o outro e venhamos a viver em unidade, irmãos, e não em religiosidade. E não em religiosidade. A religiosidade é quando a gente vive no padrão de regras. Mas a gente vai viver nessa unidade perfeita quando a gente vive pelo amor nos dons espirituais, fluindo nos dons. É isso que Ele quer derramar sobre você. Quando você for orar, ore: Senhor, qual é o dom espiritual que você quer derramar sobre mim? Porque é Ele que vai dar para você. E Ele derramará sobre você. Ele colocará sobre a sua vida. Eu posso dar só um testemunho rapidinho? Eu sei que é muita divergência nesse assunto de dons espirituais em muitas igrejas. Quando a minha sogra está aqui, ela está testemunha, minha mãezona, minha segunda mamãe, tá? Não fica com ciúme não, mãe. Minha segunda mamãe. Quando eu me converti numa igreja batista, irmãos. Eu dizer só uma experiência rápida sobre isso. Me converti numa igreja batista lá no Rio de Janeiro, a igreja batista do Jardim Juari. Uma igreja conhecida como tradicional. Eu não gosto muito dessa palavra, não. Eu gosto de chamar de igreja histórica. Tradicional remete a regras. E aí, era uma igreja que o pastor não permitia que nem o carteiro...
Tô brincando, era uma brincadeira que a gente fazia. Que o carteiro não batesse palmas, que não aceitava nem palmas na igreja. Aí o pessoal, aí tinha uma placa, os jovens botavam uma placa, carteiro, não bata palmas. Os jovens era demais na igreja lá. E aí, era uma igreja extremamente rígida nesse ponto. Eu me converti assim, eu aprendi assim. E aí eu me batizei numa igreja assim. Quando eu me conheci minha esposa e eu vim para Novo Horizonte, conheci a família dela, né? De vez em quando a gente conversava sobre esses assuntos. E aí a minha sogra, um dia eu vou ver, eu sei que o Espírito Santo vai te pegar e tal, né? A minha sogra falava. E eu sei que vai acontecer algo diferente. E eu falava para ela, não sei se ela se lembra, eu falava assim, olha, eu creio nos dons espirituais, mas eu confesso que eu não tinha muito interesse em buscar, não. Se Deus quiser, vai acontecer. Eu não estava fechado totalmente. Aí eu lembro que a gente teve um congresso lá em Marília, não sei se a irmã já foi, lá em Marília, na igreja do pastor Domingos. Não foi? Já foi? Não foi? E teve um congresso lá. E aí tinha um pastor chamado Roberto Lai, não sei se você conhece também, chamado o Papai Noel das Células. Ele é um senhorzinho gordinho, barbudo. E aí ele, na hora da pregação, junto com muitos pastores, líderes, ele falou assim, eu quero orar por você e que você possa colocar a mão na sua cabeça agora para que Deus quebre todas aquelas barreiras teológicas que são contrárias à manifestação do Espírito na sua vida. Talvez são coisas que você está trazendo, que você trouxe erradamente e que você não consegue desfrutar de forma aberta a liberdade que o Espírito Santo quer ter com você em um relacionamento. Naquele momento de oração, é um testemunho particular agora do pastor, ok? Eu fui lá e eu falei assim, essa oração é para mim. E eu coloquei a mão na minha cabeça e falei, Senhor, se tiver alguma coisa que eu aprendi de forma errada, que está atrapalhando o meu relacionamento mais próximo contigo, por favor, quebre agora em nome de Jesus. Quebre isso, por favor, eu quero ter um relacionamento profundo contigo. Eu quero desfrutar dessa intimidade maior contigo. Eu tenho certeza que aquela oração Deus me ouviu. A minha esposa está de prova absoluta que eu era uma pessoa diferente quando eu fui. Não é que eu me converti de novo, mas alguma coisa aconteceu lá. Eu era o Leandro antes de Marília. Ela fala, Leandro, há sim uma diferença do Leandro antes de Marília e o pós-Marília. Foi nesse momento que Deus me chamou para pastorear. Irmãos, a minha esposa está de prova. Eu não conseguia falar uma palavra em grupo. Eu era muito tímido. Que loucura é essa de Deus chamar uma pessoa que não consegue falar em público para chamar para ser pastor? Que doideira é essa? É só um agir do Espírito. É só uma ferramenta e uma capacitação. E, de repente, estava em um dia, lá em Novo Horizonte, em um culto lá na Memorial, que nesse momento deve estar tendo um culto lá da manhã, e estava assim, meus irmãos, um culto com as luzes acesas, não estava nada de indução, aquele negócio de worship, de fundinho musical, não estava nada acontecendo isso. Estava um culto simples, e eu estava adorando a Deus. Era uma música que tinha a palavra, eu não lembro qual é a música, mas era uma música que falava Santo, Santo, Santo. E eu lembro que eu estava ali adorando e eu estava agradecendo a Deus pela vida e o meu coração cheio de alegria pela presença. E eu comecei a cantar Santo, 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 Santo. Daqui a pouco os meus lábios começaram a falar outra coisa. E eu parei, fiquei assustado. Eu falei, o que está acontecendo comigo? Aí eu voltei de novo, comecei a louvar e adorar, e daqui a pouco eu percebi que na hora da adoração meu lábio falava outra coisa. E eu comecei a dar risada, irmã. Eu falei, gente, acho que eu estou falando línguas. E aí, irmãos, destravou. É claro que aqui, talvez, não sei como você compreenda isso. Eu também já fui meio fechado assim, irmãos. A minha sogra está de prova. Eu era bem fechado com relação a isso. Mas quando eu dei liberdade para que ele viesse e para que ele fizesse esse agir, ele veio, irmãos. E foi maravilhoso. Foi um renovar para mim. A Bíblia diz sim que o falar em língua, irmãos, é tão maravilhoso que edifica a si mesmo. Você talvez não entenda, mas edifica a si mesmo. É claro, por favor, se você tem outra visão teológica, eu respeito você. Eu não estou querendo induzir você a isso. Mas eu pensava dessa forma e Deus veio e mudou a minha vida, irmãos. Mudou para melhor. Não só pela conversão, mas Ele me deu uma capacitação e uma situação tão maravilhosa em mim que eu peço que você experimente isso também. Mas abra o seu coração para isso. Não se feche. É isso que Deus quer derramar sobre a igreja. Deus quer derramar dons espirituais, dons de cura, irmãos. Deus, isso só vai funcionar, no caso, não como uma regra, mas por um desejo sincero, uma busca sincera pelo Espírito e um coração, uma igreja que busca a presença dEle. Senhor, eu quero os dons espirituais para que a igreja seja edificada e para que o mundo veja a sua presença em nós. Deus espera isso, irmãos. Deus não quer que a gente somente venha todo domingo,
se encontre neste lugar, cante umas músicas, ouça uma mensagem e volte para aquelas vidas muitas vezes corridas, sofrida, murmurante, e você não tem mais força para falar do Evangelho para as pessoas, você não proclama o Evangelho, você vive uma vida tão normal, que não tem diferença nenhuma de quem não é cristão. E essa diferença acontece, irmãos, por um agir poderoso do Espírito na minha vida e na nossa vida, na nossa igreja, irmãos. É quando você está tão inflamado dele, que aonde você vai, irmãos, você não tem como, pelo contágio do Espírito, não tem como você não falar. Não tem como você não anunciar as boas novas. É assim que os evangelistas, no caso os apóstolos, faziam. Eles estavam tão cheios do Espírito, tão repletos da presença dele, que aonde ia, a presença de Deus manifesta acontecia. Aí o que acontecia? Milagres, maravilhas. Você quer ver isso em nosso meio, irmãos? Quebre toda a incredulidade do seu coração. Qualquer incredulidade teológica, quebre isso em nome de Jesus. Quebre isso, por favor. E permita que o Espírito Santo tome a sua vida. Que Ele tenha liberdade sobre você. Veja, o grande alerta, eu quero finalizar aqui. O grande alerta de Paulo à igreja de Tessalônica era essa. Não apagueis o agir do Espírito. Isso quer dizer, se a gente não crer e não permitir que isso aconteça, o Espírito Santo fica inerte em sua operação entre nós. E aí, irmãos, fica uma coisa muito ruim. Ficam uns cultos, uns encontros ruins, sem tempero, sem gosto. Na época da Covid, não sei se você teve a Covid, e quando eu tive Covid eu perdi o paladar. Aconteceu isso com você? Eu lembro que quando eu perdi o paladar, eu estava comendo uma pizza de bacon horrível. Comer uma pizza de bacon sem sentir o gosto, parecia que eu estava comendo borracha. Horrível, irmãos, horrível. É assim que funciona um culto sem a presença. Religioso, sem graça, sem vida. Que quando você vai, você volta para casa ainda triste. Foi bom o culto, mas não mudou nada em você. Você não sentiu aquela alegria transbordante. Você não sentiu aquela vida fluindo na sua veia. Que chega na sua casa e, de repente, eu não sei quem está na sua casa agora, você chega impactado, você chega repleto da presença dEle. Que a nossa igreja desfrute disso, irmãos, em nome de Jesus. Que você abra o seu coração para o agir manifesto da presença dEle. Apenas quando a igreja age e anda como um homem só, é que o mundo reconhece e percebe que Jesus foi enviado pelo Pai e através da sua igreja. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar para finalizar?